Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Entramos há algumas terças-feiras no capítulo 6, onde estamos refletindo, estamos meditando a respeito da abertura dos 7 selos, abertura dos primeiros 6 selos. Já caminhamos um pouco, falamos a respeito da abertura do primeiro selo, da abertura do segundo selo, demos aqui uma pincelada a respeito da abertura do terceiro selo e também do quarto selo. Lembrando aos irmãos que este capítulo 6, ou melhor, a partir do capítulo 6, aqueles que não estiveram presentes nos outros cultos de terças-feiras, é bom deixar claro para os irmãos que é a partir do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 19, versículo de 1 a 6, a Bíblia está falando, o livro do Apocalipse está se reportando a respeito do período da grande tribulação. Então, nesse período, a igreja não estará mais aqui na terra, a igreja estará nas mansões celestiais com o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, na abertura dos selos, inicia-se então a grande tribulação. E este cavalo branco e o que estava sentado sobre ele, que tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer, nós mostramos aqui aos irmãos que refere-se ao anticristo. E o segundo selo, o outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Trata-se aqui de uma carnificina através de guerra que estará acontecendo sobre a terra. E no versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo. Que cor, irmãos? Qual é a cor do primeiro cavalo? Qual a cor do primeiro cavalo? A cor do segundo? A cor do terceiro? Preto. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele estava assentado. Tinha o que na mão? O que ele tinha na mão, irmãos? Para que serve balança? Para pesar. Hoje em dia, irmãos, a gente compra as coisas no mercado, já vem tudo pesado, né? Mas o pastor Edivan vai se lembrar, porque somos mais ou menos da mesma época, naquele tempo tinha umas vendas, né? Armazéns. Do lado da minha casa, em Datuba, tinha um armazém. A gente comprava açúcar, arroz, feijão, farinha de mandioca, fubá, tudo por quilo, né? Era o bar do seu Zé, do lado de casa. Não era um bar, era uma merceariazinha, um armazém. E tinha uma concha que ele pegava o arroz, punha num saquinho de papel, colocava na balança. Quem aqui é desse tempo? Tem muitos irmãos desse tempo, glória a Deus. Você não levantou a mão por quê, o Cavalcante? Você não era desse tempo, não? Pegava a concha, assim, ó, o arroz, colocava num saquinho, dependendo da quantidade que você queria, era o tamanho do saquinho. Saquinho de papel. Açúcar, fubá, farinha de mandioca, era tudo pesado. E tem o açougue, no açougue, a balança era diferente. Quem se lembra? Quem se lembra como era a balança? A balança, o açougueiro segurava a balança na mão assim, não é? Colocava lá a carne e tinha tipo uma régua assim, e ia passando o peso assim para ver quanto é que dava. Ficando retinho é que dava o peso. Então nós estamos falando para os irmãos, porque tem gente nova aqui que não sabe o que é balança. Porque chega no mercado, está tudo pesadinho, já com preço, tudo certinho. Não é assim, irmãos? Glória a Deus. Então aqui está falando de uma balança na mão. Balança serve para pesar. E diz aqui o versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais,
Deixa eu falar um pouquinho sobre essa voz, ou melhor, esclarecer. Há muitas especulações a respeito desta voz. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Os 4 animais, eles estavam diante do trono de Deus. E aqui a Bíblia nos fala que a voz se ouviu no meio dos 4 animais. Então eu disse aos irmãos que há muitas especulações a respeito de quem seria essa voz. E os estudiosos, eles divergem nos seus pensamentos. Como não temos uma definição, e a Bíblia se cala a respeito disso, eu também vou me calar. Amém, irmãos? Porque nós não temos uma definição dos teólogos, dos eruditos da Bíblia, a respeito de quem seria essa voz. Não seria eu que iria aqui dizer para os irmãos de quem é esta voz. Mas, diz aqui, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por uma medida de trigo por um dinheiro. Tem alguém aí que na sua tradução, em vez de dinheiro, está escrito denário? Almeida, atualizada, 1987. Quem tem essa tradução aqui? Então veja bem, um dinheiro ou um denário. Quanto valia um denário, irmãos? Essa medida era o salário de um dia de um trabalhador. Um denário por dia. Um dinheiro por dia. No Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 20, coloque na tela para nós, por favor. Capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Observe aí, irmãos. É uma parábola. A parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a fazer o quê, irmãos? A assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores, o quê? A um dinheiro por dia. Aqueles que têm essa tradução, com certeza deve estar escrito aí a um denário. É isso mesmo? A um denário por dia. Mandou-os para a sua vinha. Vamos pular para o versículo 9. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Versículo 13. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Capítulo 22, versículo 19. Põe os versículos antes para mim, por favor. Mais. Aí. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me o quê? A moeda do... E eles lhe apresentaram um dinheiro, ou, diga comigo, um denário. Todos juntos, um denário. É só para não esquecer, viu, irmãos? E ele disse-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
lemos esses textos para mostrar aos irmãos a equivalência de um denário. Era uma moeda. Um denário. O salário de um trabalhador. De um dia de trabalho. Agora observe, os irmãos, que a Bíblia diz que naquele tempo, no período da grande tribulação, veja, irmãos amados, o que vai acontecer. A escassez, a inflação tremenda. Vai ser vendida uma medida de trigo. Essa medida, de acordo com alguns estudiosos da Bíblia, equivale a 450 gramas. Para outros estudiosos, equivale a 1 litro. Então observe, os irmãos, que as pessoas terão direito de comprar, no período da grande tribulação, apenas 450 gramas ou 1 litro de trigo por dia. Aliás, é o salário de um dia. Agora preste atenção. Esse dinheiro, esse denário, é o salário de um dia de um trabalhador. Então, a porção que ele vai comprar, que a pessoa vai comprar, dá para malemar, como nós usamos a expressão, malemar é a sobrevivência de quem está comprando. Fazer uma comidinha ali, como aquela viúva, um bolo, comer e esperar o outro dia para poder comer e assim por diante. Agora imaginemos que esse trabalhador tenha esposa. Se ele deixar de comer, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com fome, não vai trabalhar, vai morrer ele e vai morrer a esposa. Então ele precisa trabalhar para se manter. Digamos que ele tenha uma esposa e tenha 2 filhos. Se ele for trabalhar, ele tem que comer. Porque se ele não comer, ele não pode trabalhar. Aí o que vai acontecer com a esposa e os 2 filhos? Pode dizer, irmãos. Eles vão morrer. Então é isso que vai acontecer no período da grande tribulação. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário. E 3 medidas de cevada. Cevada, irmãos, era o cereal mais barato. E aqui a Bíblia diz que eles só poderão comprar 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, por 1 denário. O negócio vai ser muito rígido no período da grande tribulação. Quem estará governando no período da grande tribulação será o anticristo. Por que é que nós estamos dando ênfase a isto para os irmãos? Para dizer aos irmãos, a todos nós, que estejamos preparados para quando a trombeta ecoar, todos nós juntos subamos para estar com Jesus por toda a eternidade. Porque o período da grande tribulação será terrível. Não vale a pena esperar pela grande tribulação. Vale a pena esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E aí vem a expressão: não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho, irmãos, aqui é comida ou coisa para rico.
E aqui, de acordo com os estudiosos, o azeite e o vinho, os ricos, as pessoas ricas nessa época, eles terão com que se subsistirem por algum tempo. Alguns estudiosos chegam a dizer que eles, por terem alguma coisa para subsistirem, eles estarão fazendo farra, estarão praticando todo tipo de coisas que desagradam a Deus, porque será um período terrível. A igreja não estará mais na terra, o Espírito Santo não estará mais atuando como ele atua hoje na igreja e através da igreja. Então os homens, eles estarão praticando todo tipo de libertinagem possível durante o período da grande tribulação. Se hoje já praticam com a igreja na terra, com o Espírito Santo atuando na igreja e através da igreja, imagine os irmãos quando a igreja, o sal da terra, for retirado daqui da terra. Então a libertinagem vai atuar de forma alarmante. Então, não danifiques o azeite e o vinho. Obviamente que isso aqui será também por pouco tempo. Depois nós lemos aqui, irmãos amados, a respeito do quarto selo. Mas é bom lembrar aos irmãos que nesse período, na abertura do terceiro selo, ou a abertura do terceiro selo, haverá de despertar nos homens, aquilo que nós estamos expondo aos irmãos, haverá de despertar nos homens os piores aspectos do seu caráter. Há de se ver, nós não, aqueles que estiverem aqui no período da grande tribulação. Eu digo nós, porque eu estou usando a mesma expressão de Paulo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então aqueles que estiverem vivos no período da grande tribulação, verão realmente o que é ou o que são os homens sem Deus. Se hoje a gente fica alarmado, espantado e até mesmo atemorizado com as coisas que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, imagine os irmãos no período da grande tribulação. Os piores aspectos do caráter do homem ou do ser humano será exposto de forma terrível. Que Deus nos guarde, prezados irmãos, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes nos caminhos do Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, deixa o vento soprar contrário, deixa as ondas se levantarem, deixa os rios darem os seus ruídos, permaneça firme nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Não importa se há aflição na sua vida, se há angústia, se há tribulação, se há problemas, se há gigantes, se há desafios, mesmo arrastando, não abandone o Senhor Jesus Cristo. Permaneça firme com Jesus. Aleluia. Para que juntos possamos ser arrebatados naquele glorioso dia. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 7. A Bíblia nos mostra a abertura do quarto selo. Me desculpe porque eu estou aqui me recuperando de uma rinite alérgica. Está acabando, vimos? Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. E havendo aberto o quarto selo,
ouvi a voz do quarto animal. Aqui, irmãos, a voz está clara, de onde ela está vindo. Na abertura do terceiro selo, nós não temos de forma clara de onde surge ou de quem é esta voz. De onde surge, sim, do meio dos quatro animais. Mas de quem é a voz, a Bíblia não mostra. Mas aqui no versículo 7 diz: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo. Qual a cor do cavalo, irmãos? Qual a cor do primeiro cavalo? A cor do segundo? A cor do terceiro? A cor do quarto cavalo? Amarelo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Alguns estudiosos, de acordo com o texto original, divergem em relação a esta cor. Há alguns que se arvoram a dizer que essa cor seria verde, não é? Outros dizem que era cor de mel. Aqui, na tradução que temos, diz de forma clara que o cavalo era amarelo. E, para entendermos melhor, é uma cor pálida. Pálido. Está aí na tradução? Pálido. Cor pálida, que é a cor que a pessoa fica quando ela está dentro da urna fúnebre. Ela não perde a cor? Sim ou não? Ela perde a cor. Ela fica pálida. Então aqui está falando da morte. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E aí vem: e o inferno o seguia. Vamos entender isso aqui. Essa palavra inferno, não sei se na tradução aí que Montaigne diz Hades ou Sheol. Hades. Aqui inferno, irmãos, não é o inferno onde o diabo e seus anjos serão lançados. Não. Aqui o que estava seguindo a morte era o Hades. O que é o Hades? Hades é o lugar onde estão os mortos. Amém, irmãos? Então, o Hades seguia a morte, porque faz parte da morte. O Hades seguia a morte. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada. Numa terça-feira, nós até fizemos uma conta rápida aqui. Hoje a população do mundo gira em torno de 8 bilhões de pessoas. A quarta parte de 8 bilhões daria 2 bilhões de pessoas. Então os irmãos imaginam, nós falamos aqui numa das terças-feiras, se nós ficamos alarmados com o número de mortes que houve durante a pandemia do Covid-19, não foi pouca gente. Imagina os irmãos no período da grande tribulação. A Bíblia diz que este cavalo da morte, ou a morte, terá poder para matar a quarta parte dos habitantes da terra. Cerca, se fosse hoje, de 2 bilhões de pessoas. Eu pergunto aos irmãos, mais uma vez, vale a pena esperar pela grande tribulação, irmãos? Vale a pena, irmãos? Não vale. É melhor esperar Jesus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque lá não vai ter cavalo amarelo. A Bíblia diz que lá não haverá morte. Lá não haverá luto. Lá não haverá dor. Lá é tudo gozo, paz e alegria. Quantos podem glorificar
o maravilhoso nome do Senhor. Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Veja, irmãos amados, que estes selos, todos eles ao serem abertos, assim como quando as trombetas forem tocadas, assim como quando as taças da ira de Deus forem derramadas, todas essas coisas estão falando dos juízos, ou do juízo de Deus. E os juízos divinos, aqui quando nós vamos lendo o livro do Apocalipse, aqui no período da grande tribulação, eles vão se tornando cada vez mais severos. Observe, os irmãos, que na abertura do segundo selo, na abertura do terceiro selo, já tem juízo cruel, juízo terrível. E aqui na abertura do quarto selo, nós estamos falando de a morte da quarta parte dos habitantes da terra. Então, a morte vai ter ampla autoridade para ceifar vidas. Se na abertura do segundo selo, na abertura do terceiro selo, já vão morrer pessoas, imagine na abertura do quarto selo. Então, irmãos, vai ser uma carnificina geral no período da grande tribulação. A população mundial será dizimada no período da grande tribulação. Aqui este quarto selo, ele inclui a guerra. Quando fala de espada, fala de guerras, ou fala de guerra. Inclui aqui, irmãos amados, o caos. Inclui aqui a fome, que está descrita também na abertura do segundo selo e na abertura do terceiro selo. São sequências de coisas que estarão acontecendo. Então este selo fala, irmãos, do fato que as horrendas batalhas da grande tribulação serão seguidas por pragas incrivelmente generalizadas. Pragas terríveis. Vejam aqui que vem. A Bíblia fala de espada, a Bíblia fala de fome, a Bíblia fala de peste e a Bíblia fala de feras da terra. Alguns estudiosos do Apocalipse chegam a dizer que naqueles dias os homens, as pessoas, os pais estarão comendo a carne dos próprios filhos para se manterem vivos. Porque essas coisas aqui, irmãos, irão atingir não somente os seres humanos, irão atingir também os animais. E os animais, eles, por causa da guerra, por causa de tantas coisas, eles também não terão muito o que comer, não terão muitas alternativas. E eles irão matar a fome comendo seres humanos, de acordo com alguns estudiosos. Então, a coisa será terrível, prezados irmãos. Espada, fome. E aqui, irmãos, fome não é vontade de comer. Porque quando chega a hora do almoço, a gente tem vontade de comer. A gente não tem fome, tem vontade de comer. Fome tem quem não tem o que comer. Porque a fome dói. A fome mata. E aqui está falando de fome que mata. Quando a gente está perto da hora do almoço, nós usamos uma expressão que não é cabível. Estou morrendo de fome. Está nada, está com vontade de comer.
É só vontade de comer. Morrer de fome não é diferente, é quando está pele e osso. É quando está realmente desidratado. É quando está realmente, o corpo está clamando por alguma coisa. Porque não tem substância para sobreviver. Então, fome, peste. Nós falamos aqui de uma praga que ceifou milhares ou milhões de vidas no mundo inteiro. A Covid-19. E aqui está falando de pestes. Essas pestes, elas serão frutos das guerras ou de guerras que haverão. Serão fruto da mortificina, dos corpos estendidos no chão. Essas pestes atingirão, irmãos amados, as famílias, as pessoas. E aqui diz, morte com as feras da terra, os animais estarão dilacerando o corpo dos seres humanos para saciar a sua fome, para saciarem a sua fome. Então o negócio vai ser muito sério, prezados irmãos. Nós precisamos estar realmente preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A natureza será destruída, de tal modo que os animais ferozes invadirão as áreas habitadas pelos homens, e muitos seres humanos serão suas vítimas. Observe, irmãos, Ezequiel capítulo 4, versículo 16, o que a Bíblia nos mostra a respeito da fome. Ezequiel capítulo 4, versículo 16. Então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o quê? Me ajuda aí, irmãos, pode ler na tela. Eis que torno instável o quê? Onde? E comerão o pão de que forma? Com muita alegria, com desgosto, e a água. E com... Isso está... Pode deixar aí. Isso está falando, irmãos, a respeito do cativeiro babilônico. O cativeiro que levou o reino do sul para a Babilônia, como escravos, como cativos. Deus está dizendo, eu vou tornar instável o sustento de pão em Jerusalém. Ou seja, aqueles que haveriam de ficar, ou que ficassem em Jerusalém, eles iriam comer o pão por peso e com desgosto, e a água iriam beber por medida e com espanto. Vamos ler ainda, irmãos. Livro de Levítico, capítulo 26, versículo 26. O que aconteceu no período do cativeiro, o que Deus havia predito lá atrás. Levítico 26, 26. Quando eu vos quebrantar o quê? O sustento de pão. Então o que vai acontecer? Dez mulheres cozendo um pão no forno. E tornar-vos-ão o vosso pão por peso. E comereis, mas não vos fartareis. É isso que vai acontecer, irmãos amados, no período da grande tribulação. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Então esse cavalo amarelo, ou pálido, aí diz a Bíblia que o seu cavaleiro se chama morte. E aí simboliza, irmãos, uma escalada terrível da guerra, da fome, da morte, das pragas, das enfermidades e das feras perigosas. Esse julgamento será tão terrível, conforme lemos, que uma quarta parte da raça humana
será morta. Eu repito aqui para os irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que estejamos todos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Os homens estarão colhendo aquilo que estão semeando. Livro do Salmo, Salmo de número 9, versículo 15, ou verso 15. Salmo 9, verso 15. Diz: as nações precipitaram-se no quê? Na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Deus enviará o juízo sobre as nações. Deus enviará o juízo sobre a raça humana, aqueles que ficarem aqui depois do arrebatamento da igreja. Hoje a gente vê as coisas acontecerem, nós ficamos incomodados e às vezes questionamos por que que Deus não age. Quando a gente vê, por exemplo, uma escola de samba ultrajando, vilipendiando a pessoa de Jesus, o nome de Jesus, artistas denegrindo o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, e nós nos incomodamos e perguntamos, questionamos, por que Deus não age? Vai chegar o tempo. Amém, irmãos? Vai chegar o tempo. Se essas pessoas não se arrependerem, eles vão experimentar o que está escrito no Salmo 75, verso 5, se não me falha a minha memória. Vai passando aí. Eu sei que é o 75. É o 4. 75 e 4, coloca aí. 75 e 3. É o 7? Não. O Senhor tem um cálice na mão. Ou é o 8? É o 8. Porque na mão do Senhor há o quê? Um cálice. Este cálice não é o cálice da ira de Deus. Na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve. Cheio de quê? Cheio de mistura. E dá a beber dele. Quem vai beber? Certamente, quem? Todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes ou as suas sujeiras. A mistura desse vinho. Os ímpios, todos os ímpios da terra, vão beber do cálice da ira de Deus. Mas glória a Deus, que enquanto o mundo estiver passando por tudo isso, a igreja estará recebendo galardões nos céus. A igreja estará participando das bodas do Cordeiro. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Essa é a nossa esperança. E eu repito e dou ênfase aos irmãos. Permaneçamos firmes, mais do que nunca. Porque o que está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 11, está se cumprindo, irmãos. Coloca aí para nós, por favor. E nós já vamos concluir. E digo isto, Paulo escrevendo aos Romanos. E digo isto, conhecendo o tempo. E nós precisamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Está perto a nossa redenção. Aleluia. A nossa redenção se aproxima. Os sinais estão declarando que Jesus está às portas. Não vai demorar muito, igreja. Diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos, a trombeta ecoará. Bendito seja o nome do Senhor. Quem estiver preparado vai subir para estar com Jesus por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.